A Pvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu vou falar uma coisa só para vocês, mas hoje de uma maneira muito especial. Quando eu adentrei hoje aqui no estúdio de entrevistas do projeto A Hora do H, eu falei para o Dr. Gilberto de Paula, que é médico nutrólogo. Mas muito antes dele ser um médico nutrólogo renomado no estado do Amazonas, muito antes dele ser uma das maiores personalidades do mundo da medicina do nosso país, ele tornou-se meu amigo. Muito antes. E a coisa mais interessante, e por isso que eu valorizo muito tê-lo reencontrado hoje, graças a esse projeto, a expertise dele e muitos outros motivos, é que eu disse para ele, ao adentrar, que nós moramos na mesma cidade e há quantos anos a gente não se vê, há quantos anos a gente não se fala. Eu sei que isso acontece com você também, em relação a muitos dos seus amigos. Então eu estou muito feliz porque reencontro um amigo verdadeiro. Eu tenho 10 amigos verdadeiros, ele é um deles. E, ao mesmo tempo, vou ter o privilégio de conversar com ele sobre temas que farão muito bem a você por causa das revelações que ele fará. Revelações que são permeadas pela expertise dele. Já pensou um médico, nutrólogo? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia dos anos que ele investiu se preparando para poder estar aqui hoje, falando descontraídamente com você sobre assuntos que, como eu disse, com certeza lhe farão bem. São revelações que, se você for uma pessoa disciplinada, atenciosa, a tendência é que você melhore, seja lá o que não esteja fazendo bem para você, até mesmo o comportamento, melhore para bem melhor. Quer dizer, pode ter, eu poderia enfatizar mais do que isso. Então é isso. Para finalizar, eu quero dizer para vocês que o Dr. Gilberto de Paula, e a amizade dele é valiosa por muitos fatores, muitos sentidos. Mas uma das características da nossa amizade e que me entusiasma muito poder falar para vocês é que a nossa amizade começou com a amizade das crianças. As crianças não são apresentadas umas para as outras. A amizade, ela flora naturalmente, sem esse protocolo de esse aqui é o Dr. Gilberto, esse aqui é o jornalista Humberto Amorim. Isso nunca existiu entre a gente. Eu tenho certeza que o Gilberto não lembra como tudo iniciou, mas nós temos certeza de uma coisa: iniciou muito bem e tudo entre nós continua muito bem. É essa pessoa que vai conversar com vocês sobre assuntos que eu tenho certeza poderão mudar a sua vida. Revelações que com certeza você vai receber muito bem. Bora nessa? Vamos mergulhar nessa pauta de hoje? Dr. Gilberto de Paula, meu querido amigo que eu carrego no coração. Seja bem-vindo. Obrigado, Beto. Você sabe que é uma grande alegria para mim estar aqui contigo, porque entre nós existe uma coisa muito além da amizade, que é amor realmente, né? Amor profundo, uma amizade verdadeira que a gente cultivou ao longo desses anos todos. E eu acho isso um privilégio, ter esse afeto, né, que nós vivemos juntos. Uma grande honra, uma grande alegria estar aqui contigo. Gilberto, você concorda que a gente não foi nunca apresentado um para o outro? Não. A nossa amizade apareceu aí, a gente nem sabe como foi, né? Surgiu como acontece com as crianças, acontece, né? Assim, como uma pessoa está andando num caminho e de repente vê uma flor e você não é apresentado a flor, ela aparece. Não é fantástico isso, Gilberto? O sol, ele surge para você no horizonte, você não é apresentado ao sol. É um fenômeno natural, não é foi uma coisa natural, fantástico. O Gilberto, minha gente, está muito feliz, mais feliz do que ele não pode, porque ele acaba de ingressar. Esse é o primeiro breaking news aqui da nossa entrevista, da nossa conversa. Que entrevista nada, vai ser uma conversa. Ele acaba de ingressar em um dos clubes mais privativos, né? Só para privilegiadíssimos.
É o clube dos avós. Faz um mês que a Valentina... A Valentina chegou... Valentina Guimarães de Paula. Olha aí. Vocês viram só? Valentina Guimarães de Paula. Que vocês sentiram? Ele não consegue disfarçar o orgulho e o amor pela netinha. Parabéns, meu amigo. Obrigado, irmão. Me diga uma coisa. Sim. Vamos para a primeira revelação. Bora. Gilberto, explica pra gente. Todo mundo hoje fala de vícios, né? Vícios envolvendo drogas, vícios envolvendo tanta coisa ruim. Mas o que é vício alimentar? Isso existe, Gilberto? Vício alimentar? Tem pessoas que são viciadas em comer? Sim. Humberto, o vício alimentar... A primeira coisa é a seguinte, como é que a gente diferencia vício de hábito? O que é um vício e o que é um hábito? O vício é uma coisa que te faz mal. O hábito não. Então, se você tem o hábito de comer um determinado alimento e ele não te causa nenhum mal, isso é um hábito. Mas se você come uma coisa constantemente e isso produz algum impacto no teu organismo e ainda assim você continua a comer isso, isso é um vício. É como um cigarro. Você sabe que te ofende, que te faz mal. Hoje todo mundo tem, graças a Deus, essa consciência, mas ainda assim as pessoas fumam. Por que elas fumam? Porque aquilo, apesar de causar um mal no organismo delas, gera uma sensação de bem-estar. Prazer, né? Tem prazer no meio. Tem prazer, né? Então o que acontece? Da mesma forma que o indivíduo pode ficar viciado com álcool, pode ficar viciado com tabaco ou com drogas, o indivíduo também pode ficar viciado em comida. E esse vício, ele tem um problema muito sério socialmente falando, porque, por exemplo, com as drogas você tem um julgamento da lei, é proibido você usar drogas, né? Com o álcool você tem um julgamento moral, né? Com o cigarro você tem o julgamento social. O cigarro e o álcool são drogas legais, né? São drogas legais, são drogas legais. Só que... Mas são drogas. São drogas. Por exemplo, o açúcar. O açúcar também é uma droga, uma poderosa droga. Olha. Que desperta os mesmos neurotransmissores que são liberados quando a pessoa fuma e quando ela bebe, também são disparados pelo açúcar. O indivíduo pode ficar viciado em açúcar, o indivíduo pode ficar viciado em corantes. O açúcar vicia, doutor Gilberto? O açúcar pode causar vício, mas outras coisas também. Determinadas substâncias que são aditivadas nos alimentos podem gerar estímulos no cérebro que faz com que a pessoa queira comer mais isso daí. Por que nos alimentos, você coloca 3 coisas nos alimentos industrializados, Humberto? Sal, açúcar e gordura. Porque são as 3 coisas que fazem liberar dopamina no teu cérebro. Entende? E uma coisa que eu vou te falar, agora recentemente na Austrália, se descobriu um negócio extraordinário. A Austrália, a medicina é socializada, eles descobriram que nos últimos 10 anos está havendo uma epidemia de depressão em adolescentes e em jovens. Ou seja, se passou a usar muito antidepressivo e o governo detecta isso, porque ele controla... Para jovens. Para jovens e adolescentes. E esse negócio de depressão já foi, até pouco tempo, algo relacionado aos idosos, né? Exato. O que aconteceu? A Austrália, quando percebeu isso daí, o governo australiano, lá eles decidem as coisas tecnicamente. Abriram uma licitação internacional para se fazer uma pesquisa para saber por que os jovens e adolescentes estavam tendo depressão na Austrália. E aí, algumas universidades ganharam essas licitações, foram para a pesquisa, final da conclusão do trabalho deles, que existia uma relação direta entre depressão e o consumo de alimentos processados, altamente processados. Esses alimentos chamados de embutidos também? Embutidos também, os doces, os que estão, todas essas coisas que são industrializadas têm uma relação, ou seja, quanto menos o indivíduo come comida de verdade, que é o arroz e feijão, a carne, a fruta, o legume, a verdura. Quanto menos ele come isso, quanto mais alimento processado ele come, maior a probabilidade dele desenvolver depressão. E aí você vê uma situação que é muito louca. Por exemplo, eu já vi meninas, principalmente meninas, que ela diz: eu sou vegana, ou seja, ela não come carne. Mas você vai analisar a alimentação dela e ela come praticamente apenas alimentos processados, que não tem... Doutor Gilberto, mas a carne tem aquele lance da proteína, né? E outra coisa que eu queria lhe perguntar. A dopamina, o senhor acabou falando na dopamina. A dopamina, ela não está no feijão com arroz, na salada, no bifinho com cebola.
Ou o grau de dopamina é muito mais acentuado nesses embutidos, nesses enlatados que estão por aí? Muito interessante essa pergunta que tu faz, porque é o seguinte, nesses alimentos, que a gente chama de alimentos de verdade, você tem não apenas a dopamina, mas você tem os precursores da serotonina, você tem os precursores do GABA, que são outros neurotransmissores que equilibram, porque assim, a nossa mente ela não precisa de apenas um neurotransmissor, que no caso é a dopamina. A dopamina, o que ela faz? Ela dá prazer, Sim. Tá? Mas ela dá foco também. E é uma sensação forte. E é uma sensação forte, né? A cocaína seria o melhor exemplo de uma droga que eleva os níveis de dopamina a níveis atmosféricos e a pessoa se sente muito mais do que ela é, né? Nos alimentos você encontra também estímulos à produção de dopamina, mas você tem outros neurotransmissores que equilibram isso. Se você tiver dopamina demais, Humberto, você fica demais focado, muito você, e você perde a conexão com as outras pessoas, tá? E se essa dopamina subir muito rápido e cair muito rápido, aquilo que provocou o aumento da dopamina vai ter que ser ingerido de novo. Você entende? Porque existe um centro... Aí é que começa esse processo Exatamente. Viciante, não é, então, não é doutor? Exato. Você quer ver uma diferença? Por exemplo, charuto. Por que o charuto não vicia? Porque eu não trago? Não, porque tu não consegue fumar o charuto toda hora. Sim, difícil, é verdade. É complicado, né? Mas o charuto, ele eleva a dopamina e deixa essa dopamina horas levantada. Concordo. 45 minutos, um charuto. No cigarro, ela sobe e meia hora depois cai. Sim. Sobe e cai. Então o cara quer... Aí o camarada sai, eu vejo isso na apresentação da banda. Aqueles que saem, vão lá fora e voltam a noite inteira. A noite inteira voltando, doutor porque Gilberto? sobe e cai. Então tu imaginas um alimento que faz a mesma coisa que o cigarro. Os alimentos processados fazem a mesma coisa. Eles alimentam a dopamina e depois eles caem. Aí tu vai querer mais. Isso para a indústria de alimento é extremamente interessante. Lógico. Porque o indivíduo vai ficar viciado. Lógico. Entende? E vive repetindo. Né? Vive repetindo. É o eterno retorno do Nietzsche. Sim. O cara quer voltar para aquela sensação tá aqui, original. Né? O comando está aqui. Existe um centro na nossa cabeça que é chamado centro de recompensa. Tá? Esse centro de recompensa, quando você faz uma coisa extraordinária, quando você faz uma realização bacana, que não seja comer, nem beber, nem usar nenhuma substância, você simplesmente faz uma coisa legal, e que você sente que você fez aquilo da maneira correta, da maneira adequada, você libera a dopamina. Por isso que o jogo vicia. Porque o cara no jogo, ele tem a liberação da dopamina tal como se ele usasse uma substância para produzir isso. Entende? Por que os jogos hoje dos jovens... É isso que estimula a aposta, então. O cara continuar apostando. Aquela tensão, né? O cara quer ganhar. Quando ele ganha, libera a dopamina. Se ele não ganha, ele vai querer buscar aquilo ali, ele vai perseguir. Às vezes ele ganhou $70 mil numa noite, vai dormir no quarto com a mulher e ele acorda no meio da noite, foge do quarto, vai lá, volta para o cassino e perde todos os $70 mil que ele ganhou. Doutor Gilberto, me porque mais importante que o dinheiro é a dopamina. O senhor falou agora uma coisa interessante, meu amigo. A dopamina, o contrário da dopamina, a gente poderia dizer que pode ser o fator que mais estressante que existe, que é a adrenalina. É o contrário de dopamina? Não, eu acabei de pensar nisso. A adrenalina é o seguinte, ela é diferente da dopamina. A adrenalina ela é liberada quando você está numa situação de ameaça. De tensão. Quando você se sente ameaçado, entende? Um cachorro vem para cima de ti, tu libera essa adrenalina, tá? E essa adrenalina vai salvar a tua vida. É sempre situação de perigo, doutor? Sempre situação de perigo, tá? A dopamina, ela é liberada em situações que você foca, tá? E quando você está tendo prazer. É relacionado ao estado eufórico, né? De euforia. Tanto é que, por exemplo, as pessoas que têm depressão, muitas vezes elas usam remédios para aumentar a dopamina. Porque lhes falta dopamina. Interessante. E tem aumento da adrenalina. O deprimido ele tem aumento da adrenalina, queda da dopamina. Tá? E falta a eles a serotonina, que a serotonina é o que te deixa tranquilo. A serotonina é o equilíbrio. O equilíbrio. É a felicidade, é o amor. Tá? Entendeu? Voltando à comida, doutor Gilberto, quando a pessoa se vicia em comida, quer dizer, onde é que a dopamina ela age? É justamente no nível, nas quantidades de açúcar e outros fatores que estão lá naquela comida e que leva ele, como fumante, a querer sempre repetir, comer ainda mais.
Teve agora, recentemente, um filme muito interessante chamado A Baleia. Não sei se tu assististe. Não vi. Esse filme foi um filme que gerou um conflito muito Já grande. está na Netflix? Tá na Netflix. Na Netflix não, você pode ver, eu vi no YouTube. Tá? Foi lançado no cinema A Baleia. A Baleia é a história de um cara que ele era um cara casado, se descobriu homossexual, largou a família, teve um amor na vida dele e esse amor morreu. O cara morreu e ele perdeu o cara. E esse cara, o filme é sobre ele tentando resgatar o relacionamento dele com a filha do casamento. Ele gigantesco, enorme, preso dentro de casa. Obeso, gigantesco, obesidade mórbida, tá? E ele tentando resgatar a filha e o filme mostra o drama dele, do vício dele de comida, de pedir os alimentos, os fast foods, a comida vindo a ele, as pessoas entregando a comida a ele, e ele se autodestruindo. E a irmã do cara, do amante dele, era a cuidadora dele. E ela, com pena dele, dava comida para ele. A Baleia é um filme muito interessante que mostra que muitas vezes uma pessoa que está deprimida, ela tenta usar o alimento como um antidepressivo. Então essa história de que pessoas que ficam nervosas querem comer e pessoas nervosas que perdem a fome, é real isso? É real. Isso é real. Existem dois tipos de depressão. Uma em que você passa a comer muito, que é uma depressão ansiosa, que a gente diz. Sim. Tá? E tem a depressão, que é a depressão clínica, que é a fascínio. falência. Ela não quer comer nada. Ela perdeu. Aí é o seguinte, aí ela não tem mais a condição nenhuma, os neurotransmissores dela caíram, ela decidiu morrer. Eu quero morrer. Tá? Na depressão ansiosa, você ainda tem uma esperança, você quer buscar no alimento um alívio para aquela ansiosa angústia. É aquela que te remete aos vícios. Te remete a querer comer muito, a fumar muito. É isso. Brigou com o namorado, eu vou comer um sorvete. Entendi. Entendeu? Porque isso é fato, né? É fato, isso é real. Porque existe uma conexão, Humberto, entre o intestino e o cérebro. O nosso intestino, ele tem uma quantidade de neurônios igual à cabeça de um gato. Nós temos um cérebro de um gato no nosso intestino. E nós somos mais viscerais do que a gente imagina. Você nunca ouviu uma pessoa dizer assim, eu estou sentindo um frio no estômago? Sim, já ouvi. Eu mesmo já senti isso. Eu estou com tanto medo que eu estou quase me desfazendo nas calças. Sim. Né? Ou seja, o intestino, ele é que produz os neurotransmissores. Ele é que produz a serotonina, a dopamina, o GABA, essa coisa toda. E o intestino, ele controla o nosso cérebro em 80%. 80% do que nós somos está relacionado com o que a gente come. Então o nosso cérebro é afetado pelo nosso intestino. Pessoas muito nervosas, muitas vezes têm distúrbios pessoas intestinais. Agitadas. Pessoas muito... Você pode observar uma coisa que esse cientista que eu te falei, que nós vamos conversar com ele hoje à tarde, após a nossa entrevista, o professor Emerson Maia. Tá? É um gastroenterologista americano que escreveu um livro, vários artigos, várias pesquisas sobre essa relação do cérebro e do intestino. Ele coloca uma coisa muito pontual, que as pessoas que têm doenças intestinais, elas vão no gastroenterologista focadas nos sintomas intestinais. Os gases, a prisão de ventre, a diarreia, a constipação. Sim. E o gastroenterologista esquece de ver o outro lado dessas pessoas, que é a questão emocional delas. A cabeça dele. Muitas pessoas que têm o que é chamado de síndrome do intestino irritável, que tem 3 versões. A síndrome do intestino irritável ela tem 3 versões. Uma versão é a versão D, que é diarreica. Tem a versão C, que é a constipação. A diarreica é mais comum, né, doutor? É mais comum. Tem a C, que é a constipação, que também é muito comum. E tem a M, que é a mista. Então, os indivíduos que têm essa doença, Humberto, eles fazem vários exames, eles vão em vários médicos, eles fazem ultrassom, fazem ressonância, fazem endoscopia, não encontra nada, porque é um distúrbio da função intestinal que muitas vezes está relacionado a intolerâncias a alimentos, a crescimento de fungos no intestino e crescimento de bactérias no intestino. Então, isso gera uma inflamação que faz esse intestino funcionar de uma maneira inadequada, ou constipado, ou diarreia, ou alternando um ou outro, e que leva essas pessoas a terem alterações psiquiátricas. Doutor Gilberto, tem refluxo no meio de tudo isso aí? Pode ter refluxo, pode ter gases, pode ter distensão abdominal, Meu Deus. Pode ter um monte de coisa. Então, o que acontece? O professor Emerson Maia, ele conectou essa realidade digestiva com a clínica psiquiátrica. Aqui. Pra você ter ideia, teve agora em São Paulo
um evento chamado Gut Brain, que é Intestino Cérebro, que é patrocinado pelo Sírio-Libanês, onde gastroenterologistas, nutrólogos, nutricionistas, neurologistas, psiquiatras se reúnem para discutir essa relação do intestino com o cérebro. Isso é uma nova revolução da medicina que começou a acontecer, doutor? Exatamente. É uma integração entre a neurologia, a psiquiatria, a gastroenterologia e a nutrologia. É um negócio fantástico. E o mais interessante de tudo é que nós, nutrólogos, estamos no centro do tabuleiro, porque nós lidamos exatamente com aquilo que é o fórum principal disso, que é a alimentação das pessoas hoje. Me diga uma coisa, eu escrevi aqui, no seu card de divulgação, eu escrevi aqui o seguinte: genética nutricional nas alergias alimentares tardias. Quem leu isso aqui, e algumas pessoas leram e me disseram, Humberto, me diz uma coisa, que história é essa? Alergias alimentares tardias. Isso é grego para muita gente, doutor Gilberto. O que significa isso aqui? Vou te dar um exemplo muito, muito da hora, tá? Você já deve ter ouvido falar que muita gente tem intolerância à lactose. É verdade. Não é? Muita gente não tem intolerância à lactose? Tem. Pois é. Então o que acontece? A intolerância à lactose é um exemplo de uma alergia tardia, tá? E o que acontece? Veja, é adquirida, doutor? É isso que eu vou te falar. Preste atenção nessa questão, que essa daí vai resumir, todo mundo vai entender isso. Há 10 mil anos atrás, na Europa, quando as pessoas começaram, no norte da Europa, quando as pessoas começaram a consumir produtos derivados do leite, tá? Começou na Europa? Na Europa, 10 mil anos atrás, norte da Europa, tá? O que acontece? Os indivíduos que eram intolerantes à lactose, naquela época não se sabia disso, eles morriam na infância. Então, esses indivíduos... E haja tomar leite, né? Haja tomar leite. O que acontece? Imagina. Se envenenando. Não, nem todo mundo tem intolerância genética à lactose. Sim, os que tinham. Os que tinham morreram. E não conseguiram se reproduzir. Então, ao longo de 10 mil anos, esse pessoal do norte da Europa, os que sobreviveram, os seus remanescentes, não têm intolerância à lactose. Porque eles foram apresentados ao leite e isso daí gerou uma seleção dos indivíduos geneticamente. Uma seleção natural. Natural. O que acontece? Os povos que vivem na Amazônia, os povos que vivem na África, os povos que vivem na Ásia, não tiveram contato com leite. Então, esses povos, como eles não tiveram nos últimos 5 mil anos contato com leite, eles não têm genética para ter tolerância à lactose. Então, a intolerância à lactose, ela é quase que 90% no japonês, quase que 90% no africano, quase que 90% no índio. Tá? Eu, por exemplo, tenho uma ascendência genética tripla. Eu tenho uma ascendência europeia, português e espanhol. Tenho uma ascendência genética índia, 17%, e tenho 2% de judeu de uma bisavó que eu tive lá do norte de Portugal. O que acontece? Eu tenho o gene da intolerância à lactose. Ou seja, no que diz respeito à tolerância à lactose, eu sou mais índio do que europeu. Entendi. Entendeste? Entendi. Então o que acontece? Hoje a medicina chegou num ponto em que eu estou com 60 anos hoje, tá? Vou fazer 61. Eu quero saber como é que eu vou direcionar a minha vida em termos nutricionais daqui para frente. Eu faço um teste genético e ele vai me dizer, tá? Qual é a melhor dieta para mim? Qual é a melhor suplementação para mim? Através de um teste genético. Um teste genético. Você consegue definir se você tem predisposição a ter Alzheimer, se você... Esse teste é através do exame de sangue, não é? Não, é um teste da bochecha. Você faz o raspado da bochecha, olha só, manda para Portugal... Tem DNA no meio disso. Tem DNA, lógico, é um DNA. Ele serve como a prova do se o cara cometeu um crime, você vai lá, você pega... Sim. É a mesma coisa, forense também, tem o mesmo uso. Então o que acontece? Muitos indivíduos que têm intolerâncias alimentares tardias, esses indivíduos têm características genéticas que os predispõem a ter, tal como esse exemplo da lactose. Então o que acontece? Por que é importante saber isso? Porque tem indivíduos que têm intolerância à lactose e eles tiram a lactose da dieta deles, porque eles fizeram o exame e mostrou que tem intolerância à lactose, e eles continuam doentes. Significa dizer que esse indivíduo o problema dele central pode não ser a lactose, ele pode ter uma outra causa que não é a lactose, que está inflamando o intestino dele, porque o intestino ele tem umas células que produzem a enzima lactase. Se esse intestino estiver inflamado, esse indivíduo que não tem genética para ter, ele vai deixar de produzir a lactose. E o intestino vai permanecer inflamado. Vai permanecer inflamado. Então ele pode ter outros problemas. Então esse é o trabalho que eu faço
de tentar esclarecer as pessoas. Primeiro, se elas têm um problema genético, se o problema delas é genético ou se o problema delas é ambiental. Porque, vê o seguinte, o leite chegou aqui na Amazônia uns 300 anos, no máximo. Então, não dá tempo de fazer a seleção. Não tinha leite aqui, isso tem razão. Índios não comem leite. Você já viu índio criar cabra? Não tem isso. Não tem. É isso mesmo. Entende? Então, assim, a lactose, para nós somos, eu pessoalmente que tenho, né, eu não sei vocês que têm ascendência indígena e tal, quem tem ascendência indígena, ou japonesa, ou africana, tem uma tendência a ter intolerância à lactose. Geneticamente determinado. Eu vou lá com você para a gente fazer esse teste. Ok, com o maior prazer. Eu quero saber os meus percentuais. Você é meu convidado. Eu fiquei super interessado. Vai chamar Rainos. Aí eu vou saber qual é o meu percentual indígena, meu percentual tudo, né? Muito interessante. E então essas alergias alimentares tardias têm tudo a ver com isso. Tudo. Então, o que acontece? Existem indivíduos que têm intolerâncias alimentares que já são determinadas geneticamente. Então, o cara precisa saber que ele tem que evitar determinadas coisas para ele poder viver bem. Entendeu? Entendi. E tem outros que foram induzidas por questões ambientais. E isso é um amadurecimento, doutor Gilberto. Vem vindo. Aí um dia, pô! O que acontece, Humberto? As pessoas, elas apresentam, quem tem as intolerâncias alimentares, elas não apresentam só disfunção digestiva. Elas apresentam outras coisas. Alguns têm fibromialgia, alguns têm enxaqueca, outros têm alergias, têm urticária, outros têm asma, têm rinite. Olha só. Regra geral, são pacientes que têm muitos sintomas. Então eles acabam indo em vários médicos. Alguns têm dores articulares, aí fazem exames. Eu estou com um amigo agora mesmo, doutor Gilberto, que já está trocando de médicos e ao mesmo tempo de remédios e não fica bom. E tem tudo a ver com problemas aqui. O que acontece? Refluxo e tudo mais. O que acontece? Tosse, o intestino, ele tem eixos, tá? Então tem um eixo intestino-cérebro, intestino-pulmão, intestino-pele, intestino-músculo, intestino-coração, intestino-aparelho urinário. Então tem pessoas que têm infecções urinárias de repetição e o problema está no intestino. Tem pessoas que têm candidíase de repetição e o fungo não está na vagina, o fungo está no intestino. E o problema está na vagina, mas a causa está no intestino. Entende? Tem um indivíduo que tem enxaqueca, recidivante, toma um monte de remédio e tal, vive no pronto-socorro e ele tem um problema de uma intolerância alimentar. Doutor Gilberto, eu vou falar agora uma coisa só para o senhor, que o senhor fez tantas revelações. Eu disse que o senhor faria isso. O Paulo está mostrando aí todos os contatos dele, não é, Paulo? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está lhe ouvindo e que se identificou com muitas das coisas citadas por você, meu amigo, e que irão querer lhe perguntar muito mais do que eu lhe perguntei e conversar com você de uma forma assim, bem mais discreta do que essa nossa conversa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Adorei te rever em primeiro lugar. Te rever. E o doutor Antônio Magela, lá do Hospital Tropical. Outro irmão querido do coração. Ele disse para mim o seguinte: Humberto, 35% das pessoas em Manaus têm problemas com as vias aéreas, de alergia e tudo mais. Liga para o Gilberto. Eu disse para o doutor Magela, eu vou ligar, ele vai vir aqui. Então, ele disse que em Manaus, eu estou só refrescando a memória de todo mundo que estava ouvindo o doutor Magela, e nós temos um médico nutrólogo aqui agora. Ele disse o seguinte: Humberto, 35% das pessoas que moram em Manaus, e pode ser maior esse número, e corresponde ao número de pessoas que moram na zona norte da cidade. Então, é muita gente em Manaus com problemas respiratórios e tudo mais. Você vai voltar aqui para a gente falar do tratamento de ozônio, porque é um outro assunto que eu preciso. Muita gente tem questionado muito. Não, ozônio, é uma área que eu tenho outra pessoa para te recomendar. Então, mas, pronto. Me recomendar uma pessoa. Fungos. Pronto, fungos. Fungos é uma área. Querido, bom te ver, tá? Satisfação, né? Um beijo carinhoso na Isabela. A Isabela é a dona do coração dele, tá? E agora é o seguinte: eu acho, é uma leitura minha, hein, Isabela? Que a Isabela está assim meio de escanteio, meio de canto, porque a Valentina deve ter dito para ela assim: chega para lá um pouquinho, que eu estou aqui agora com meu vovô Gilberto. Irmão, valeu. Até logo mais. Valeu. Obrigado, irmão. Eu que te agradeço, tá? Valeu. Grande alegria. Gente, por hoje é só. Amanhã a gente volta com a quarta Tech. Amanhã nós temos a quarta-feira de tecnologia aqui. E sintam isso na quarta Tech amanhã.
virá uma pessoa aqui, uma mulher inteligentíssima. Ela vem falar sobre agrotech. Você sabe o que é agrotech? Tá muita gente falando em agro, né? É bom falar em agro. Né? Graças a Deus a gente tem agro nesse país. Agora ela vem falar sobre agrotech. Amanhã, a partir das 2. Um abraço. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.